cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem, Senhor, nessa noite. Vem, Senhor. A tua igreja clama. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Tem alguma coisa no microfone? Só que ele está fechado esse, né? Muito bem. Oi? Qual que você estava? Esse aqui acho que está ruim. Esse aqui está saindo melhor na live. Mas eu vou ficar com esse aqui. Isso. Vamos fazer um momento de oração, agradecendo, só agradecendo a Deus. A Geni não se cabe de alegria, e nós também, porque o filho, tudo foi liberado nos Estados Unidos, está tudo bem, muita gente orando, nós aqui, não é? Vamos orar por famílias, que 3 famílias não estão conosco, que estiveram na montanha, e olha, eu já dou o relato aqui para vocês. Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por esse louvor, obrigado por essas vozes aqui, obrigado, Senhor, por isso, pelos músicos, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, por ter concedido na vida do filho da irmã Geni. Essa igreja foi, Senhor, parceira em oração, o grupo de intercessão, às terças-feiras, às quintas-feiras, os domingos de manhã, domingo à noite, nós não cessamos. Na segunda-feira à tarde, com a pastora Yolanda, de oração e oração, o Senhor moveu a mão. Então nós te agradecemos pelas famílias que, Senhor, os maridos estiveram na montanha. Te agradecemos, Senhor, pelo ministério. Te agradecemos, Senhor, por tudo que vai acontecer, já aconteceu. Te louvamos por ontem, Senhor. O Senhor segurou e não choveu de uma maneira torrencial, e pudemos ter a festa das crianças aqui. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus, pela saúde, pela paz, pela alegria. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço e quero cultuar o Senhor ainda. Um culto de adoração do meu coração, da minha alma, e receber a tua palavra sobre nós, como o Senhor nos visitou esta manhã. Visita-nos agora, no nome de Jesus. Amém. Assenta-se um pouquinho. Nós temos visitas hoje pela primeira vez, né? Todos da casa. Nós tivemos 3 famílias. Nós estamos agora na 6ª igreja com 3 legendários, não é? Talvez você tenha ouvido falar alguma coisa diferente, mas se caso for, venha falar com a gente para a gente explicar o que significa isso, não é? É um ministério, não tem nada a ver com igreja, são de todas as igrejas, né? Nós já estamos com o nosso curso de guerreiros às terças-feiras, e hoje então tinham ali, subiram a montanha 480 homens, se faz ideia, 480 homens, com mais 400, né, Paulo, que dão assistência, são os preletores, os que caminham juntos. Foram mais de 800 homens, mais aqueles que ficam andando para lá e para cá, trazendo suprimento e tudo, não é? E eu fui muito tocado por um dos testemunhos que houve lá, e estava difícil de segurar, viu, gente? Não sei o Paulo, que eu vi o Paulo longe de mim, não é? Primeira igreja grande,
Então estava super, hiper lotada, não tinha mais lugar. À 1h30 da tarde, 13h30, hoje ali foi demais, gente. Foi demais abraçar nossos irmãos, Dr. Geiso, que subiu também, com a família, o pastor Cadu, e o Gilberto, que já serve, já está na 7ª montanha, que ele é um dos que faz parte ali. Então, nós louvamos a Deus. Ontem também quero agradecer, e já depois a gente vai discorrer também agradecimentos, todos os que se ocuparam para nos ajudar a igreja, os que investiram, os que trouxeram alguma coisa para as crianças, não é? Então, em nome do grupo Gerações, é assim que fala, não é? A Dani falou, não é? A Camila falou e tal, e tudo mais, e a igreja compareceu. E aí, na sexta-feira, quando a gente viu o tempo carregado, vai ser difícil. Mas a Lu desceu, ela me falou ontem, ela disse assim: pastor, acho que você estava junto, né? Só ver as crianças na quinta-feira orando, né? No culto, as crianças lá, eles orando, pedindo que o Senhor desse um sábado maravilhoso. Então choveu um pouquinho, mas 5 minutos, né? Então, porque foi um investimento aqui de brinquedos, né? Glória a Deus, né? Eu vi a Geni, a outra Geni aqui, não, é brincadeira, né, Geni? Escorregando, ela trouxe os netos aqui, foi demais, o filho estava junto, estava um festão aqui, gente, não é? Eu não pude nem comprar pastel, porque a fila estava gigantesca, não é isso? E o Paulo não vendeu fiado. E aí não teve jeito, não teve, né? Mas estou brincando aqui, foi muito bom, né? Mas pelo menos eu ganhei aqui um algodão doce, né? Só que do lado já estava a Kelly, né? Ele disse assim: você vai se inflamar com açúcar, então depois vá lá no meu consultório para desinflamar você, não é? Gente, é muito bom. E hoje de manhã o Senhor nos visitou aqui, né, pastor Josué? Foi bênção. Eu senti muito a presença de Deus hoje aqui. Então, esse é o fato de nós estarmos hoje com um número um pouco reduzido de pessoas. Nós louvamos a Deus, porque, não sei, o pessoal que se faz um movimento na igreja um dia, no outro, diz: hoje já estou cansado, já não vou, né? Diferente do tempo da gente, que era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo o dia inteiro, né? Mas esse é novo tempo. Quero também falar dos homens, que teremos o nosso encontro. De repente você não venha, não é? Mas atenção para a rede social. No dia 31, nós teremos também um testemunho tremendo, não é? O Gilberto já acertou, vai vir um médico também, não é? Parece que é primo do Dr. Geiso. Vai vir testemunhar, não é? Então, no dia 31, teremos o nosso encontro dos homens, dos guerreiros. Então, as camisas, ainda temos camisa, Paulo? Nós não colocamos ali né? De repente, nesse dia é o momento, né? Muito bem, então eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelo que Deus já está fazendo entre nós. A minha, como diz uma pastora, a pastora Vera, diz assim, para o marido dela, né? O meu amado. Eu era o secretário estadual, e eles eram coordenadores dos casais. Ela dizia assim: pastor, o meu amado. E ele ia falar: é a minha amada. Então, deixa eu falar algo aqui que eu disse de manhã. A minha amada, não é? Disse assim: olha, nós temos conversado do que está passando o tempo, as coisas, elas estão acontecendo nos dias. E a igreja precisa, e você vai ouvir séries de mensagens sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Nós não podemos baixar a guarda agora, sobretudo agora que a coisa está tão assim se aflorando. Alguém já viu, não é propaganda que eu vou fazer aqui, mas só para você se situar, não é?
De manhã a gente fica mais à vontade, que daí nós não temos a live, não é? Mas eu vou perguntar, alguém viu, parece que o original é de um rapaz chamado Renato, um rapaz convertido, o canal dele tinha sido tirado, depois de uma situação voltou, e ele, por 27 minutos, ele fala, tem uma entrevista com o AIA, inteligência artificial. Alguém viu isso? Só acho que, tem mais pessoas que viram. Então, gente, a inteligência artificial é perguntado sobre os últimos tempos. E a inteligência, ela é tudo globalizado, vocês sabem disso, né? Mas, então, eles usaram uma seguinte forma, de sim ou não, ou quando vê que é sim e a IA não pode dizer, o computador não pode dizer, então precisa falar maçã, né? E em muitos momentos difíceis, por exemplo, não é? A pergunta, quem está por trás de tudo? É Satanás? A IA ficou assim e disse, então, maçã. Então E a questão de quanto tempo nós temos, aí vai algo que eu falei algum tempo atrás, nesta igreja, nesse púlpito, e algumas pessoas levam por um outro lado, de que nós não temos hoje 10 anos pela frente. 7 anos já é muito. Na mensagem de hoje, no bojo da mensagem, eu quero que você entenda o que as coisas estão acontecendo. E devo falar aqui que Israel é o relógio de Deus. Você pode não gostar de Israel, e eu espero que você goste, né? Porque quem não gosta de Israel está fora da bênção. É assim que a Bíblia fala, não é? Israel está hoje, não é, trazendo assim informações todos os momentos, não eles dando informação. As coisas vão acontecendo e nós vamos pela Bíblia. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia tudo o que tem acontecido e irá acontecer. Vocês sabem que tem uma agenda 2030. Nós estamos em 2025. Para 2030 temos apenas 5 anos. Então é exatamente completaria 7, porque 2032, por causa do atraso que teve na pandemia no mundo. Aliás, aquela pandemia que aconteceu não era para ser naquele momento. Então, eu quero chamar a tua atenção, não é? Nós vamos ler alguns trechos na Bíblia, algumas partes, sobretudo Mateus 23, Mateus 24, vamos ler, vamos discorrer. Quero anunciar também que o culto da manhã de domingo agora inicia-se às 9 da manhã e até às 10h30, então nós temos 1h30 de culto, voltamos a ter um culto em tamanho normal, em modelo, onde dá para nós nos aprofundarmos um pouco na palavra. Tem sido bênção e foi bênção nesta manhã aqui. Então eu quero ler algo que precisa mexer com a gente. Mateus 24, 44. Até que você ache e vem para a tela, eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim, ó: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora vamos ler juntos ali, ok? Mas é importante você marcar na sua Bíblia. Leia comigo. Por isso estai vós apercebidos.
que eles estão vivendo agora um avivamento? Quem viu isso? O pessoal não param de cantar um instante, não vão dormir. Eu gostaria que esse avivamento estivesse na igreja de Cristo, fora de Israel. Se está só Israel, está acontecendo isso. Por que eles estão nesse avivamento? E esse avivamento tem significados. Eles estão aguardando o Messias. Só que o Messias que eles estão aguardando não é o Messias Cristo, ungido de Deus. É o Messias fake. É o Messias que será a entrada do iníquo. Só que o judeu não aceita o Cristo que morreu há quase 2000 anos. Não fechou ainda 2000 anos. Então, o que isso traz para nós como igreja? Isso traz para nós como igreja que precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus, porque o verso disse aqui, não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, ou o Senhor virá quando nós não pensamos. E é isso que a igreja de hoje precisa. Na Europa, onde as igrejas, o berço do evangelho já tinham sucateado as igrejas, sabe o que está acontecendo? Você pode entrar nas redes sociais, eles mostram ali, nas esquinas, nas ruas, jovens, eles não vão para casa, eles saem do trabalho e eles se encontram lá, e eles começam a buscar de Deus. Então já um avivamento está vindo. E hoje, por que não dizer hoje na primeira igreja, um avivamento com os homens? Então, isso faz parte, é interdenominacional, então faz parte os movimentos, não é uma igreja, mas é um movimento para trazer o homem, para trabalhar um homem de honra, um homem que verdadeiramente esteja primeiro apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus e apaixonado pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu ministério. É esse o tratamento que os homens recebem na montanha. É essa forma. Então aqui eu preciso que você compreenda o que exatamente, não é? Deixa eu fazer você lembrar algo que eu já falei aqui nesse púlpito. São 51 versículos com 40 elementos de profecia direta. Nós temos 1875 referências bíblicas no Velho Testamento da volta de Jesus. Presta atenção, do Gênesis a Malaquias. Malaquias, né? O último verso. Último livro do Velho Testamento. Então, são 1875 referências. E no Novo Testamento, né? Ou seja, no geral, são 1527 no Velho Testamento e 318 vezes no Novo Testamento, afirmando que Jesus vai voltar. Quando nós olhamos para o cenário do mundo, quando nós olhamos, as pessoas, o inimigo lança uma forma e a pessoa começa a pensar naquela maneira e esquece do pano de fundo. Então, tudo tem um pano de fundo. Sobre todo esse tempo, eu lembro quando nós começamos a estudar aqui nesta igreja, nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, nós começamos a estudar sobre nova era. E isso trazia sim uma
um mal-estar para muita gente. Mas as pessoas entenderam. Já em seguida, em 80 mesmo, nós começamos a decifrar e ver a questão do código de barras. Que no código de barras está exatamente o número satânico, o número da besta, 666. Não é esse o ponto, eu lembrei agora. Então, às vezes as pessoas, elas vão ouvindo, mas elas vão assim, está entendendo? Não praticam. E o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele arruma tudo que é tipo de situações. Olha o que está acontecendo em algumas famílias, quando nós pregamos família. Nós temos pastores na nossa igreja que estão na política, que levantaram uma bandeira muito alta sobre família, defesa da família. Mas o inimigo quer o quê? Destruir a família e muitas vezes achar que tem uma base bíblica. Não vou citar nomes aqui, mas quem já ouviu uma ex-atriz, ex-não sei o que lá, que já foi crente, que já pregou, mas que agora ela tem as suas orgias, e quem faz a filmagem é o seu filho, ou a sua filha, e tem orgias com o próprio filho e com o próprio pai. Quem já viu isso? Então não estou sozinho. E aí eles dão eles têm assim, sabe, alguma coisa que deixa você fora de dizer que está na Bíblia. Com base bíblica. Não, é satânico isso. Então o que Satanás quer destruir? A família. Conversando com o nosso irmão Gilberto, que já tem uma experiência com os legendários, assim, pastor, você não sabe a luta que é subir a montanha, porque lá homens vão ser transformados, o seu caráter, vão ser trazidos para a honra, e eles vão ficar mais firmes na família. Eu vi homens hoje barbados, não é? Não tão com a idade igual a minha, mas chorando, nós vimos ali, dizendo assim: eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor pai, eu quero ter o maior tempo para minha família. Isso faz o quê? Constrói a família, sustenta a família. E Satanás sabe disso, que se destronizar a família, perde a igreja. Se não fortalecer a família, perde a igreja, não tem igreja. Se não tiver família, não tem igreja. Por que você acha que nós estamos aqui lutando, correndo, fazendo propaganda, trazendo para uma conferência de raízes curadas? Porque as raízes estão com problema. E o que vai curar essas raízes? Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo. Então é preciso a igreja despertar. É preciso a igreja que vive num sono da indolência despertar e dizer: eu sou de Jesus, eu quero Jesus. Tem gente que é turista na igreja, não tem como receber a bênção, gente. Não tem uma chavezinha que vira, não tem uma chavezinha que simplesmente muda. Não, é dia a dia, é paulatinamente, é todo momento. Você se alimenta uma vez por semana só, sim ou não? Uma vez só por dia também não. Por quê? Para manter o nosso corpo. Então espiritualmente também nós precisamos. E a Bíblia está falando que Jesus vai voltar, e Ele vai vir buscar, como disse Paulo para Tito, uma igreja especial, zelosa e de boas obras. Olha aí, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja voltada, não é? Para eu passar para o segundo ponto aqui, nós vamos olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10.
porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos repetir a leitura juntos agora, vamos lá? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esses dois versos nos dão a conotação de que nós fomos chamados, escolhidos, como eu falei já no domingo passado, desde a fundação do mundo. O Senhor já havia nos escolhido para servirmos a Ele. E o segundo ponto, para nos prepararmos para voltar com Ele. Algumas pessoas dizem, Deus mandou Jesus para morrer na cruz para nos livrar do diabo. Não, não estou dizendo isso. É que é muito pouco, é muito pequeno. Deus nos amou de tal maneira, enviou seu Filho ao mundo para nos livrar da ira que Ele colocou lá, antes também da fundação do mundo. Aí quando você vai para Apocalipse, João na sua meditação e na sua viagem com o anjo, ele diz, viu um cordeiro que como morto, mas está vivo. Está se referindo a Cristo. Então olha o que está à nossa volta. Olha o que está acontecendo bem pertinho de nós. Nós não vamos ler, porque esse desfecho que eu trouxe aqui é para despertar você. Mas o desfecho que está acontecendo hoje, em Israel, no mundo todo, na geopolítica, está tudo marcado no livro de Ezequiel, capítulo 37, no verso 11 e 12. Nós não vamos ler agora, vamos ler depois. Então, esse capítulo 37 de Ezequiel, ele é totalmente escatológico. Ele traz uma profundidade, algo para a gente viajar e entender na Bíblia, para não sermos apanhados de surpresa. Pastor Mauro Cirulo já está com o Senhor. Ele dizia que um crente bem avisado é um crente bem armado, porque ele está já avisado do que irá acontecer. Aqui no livro de Ezequiel, exatamente no capítulo 37, Deus está revelando a Ezequiel todo o povo de Israel espalhado na face da terra. Você já ouviu mensagens, eu já ouvi mensagem sobre, e tem várias interpretações na questão dos ossos secos. Ali é totalmente direto para Israel. Aquele espalhamento, aquilo sem vida, é totalmente uma palavra para Israel, que exatamente foi espalhado na terra, e que no verso 11 diz que estes ossos são todos a casa de Israel. Isso aí está definido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Israel passou por momentos a ser espalhado no mundo todo. E isso, além de ser espalhado, odiado.
Só que Israel, esse povo que Deus determinou para ele, pense que Israel é a menina dos olhos de Deus. Como a igreja, nós que somos a igreja, somos a menina dos olhos de Cristo, a menina dos olhos de Jesus. É por isso que ele virá buscar essa igreja. E é por isso que nós precisamos nos preparar. Dentre os perrengues que nós passamos, dentre as situações que nós enfrentamos, dentre tudo o que nós não entendemos, nós precisamos estar firmes na graça. Porque assim nós vamos manter o nosso lugar pronto. E mais, trabalhar para o reino, para que a nossa família, que eu não vá sozinho, não quero estar sozinho lá. Você sabia que nós vamos nos conhecer no céu, sim ou não? Sim, claro. No céu não se dá em casamento, mas nós vamos nos conhecer e vamos ter lembrança, a lembrança vai estar viva. Por que vai estar viva? Porque é o tempo de nós glorificarmos ao Senhor por Ele ter nos comprado, por Ele ter nos resgatado, por Ele ter nos trazido para, ou nos livrado de Satanás. Então, nós vamos entendendo que Deus foi usando reis, imperadores, no passado, como hoje, Deus usa certas pessoas que muitos do mundo também odeiam, mas outros também amam. É sempre assim. Eu começo aqui com um nome que você já ouviu, um rei chamado Senaqueribe, rei dos assírios, ou da Síria, não é? Esse rei, ele destruiu todos os reinos do norte, ele destruiu 10 tribos, e o povo judeu, nesse tempo, foi espalhado. Então esse povo judeu, ele entrou e começou a fazer parte de muitos povos. É por isso que você vai encontrar que judeu está em todo o mundo, em outra língua, em outro dialeto, em outra... ele se adapta lá. Mas já tem um trabalho de repatriação dos Israel de Deus, dos judeus, voltar para a sua pátria. Já estão voltando há bastante tempo. Então, depois de Senaqueribe, vem quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia. E eles foi com a permissão de Deus. Veja como é que Deus faz. Deus, Ele aproveita e usa o ímpio. Não fique aborrecido ou pensativo se você um dia sair na rua e um ímpio te abençoar com uma fortuna muito grande ou com alguma coisa. Nesta igreja, um rapaz não está mais aqui, ele era, na verdade, tinha só 2 filhos na época, não vou citar o nome dele. Mas eu fui ver, ele estava no ponto de que ele tinha um carro de aluguel, ali no Bacaxiri, e chegou um senhor, desceu daqueles carros, aqueles carrões, não é? Hoje seria uma BMW, por exemplo, e disse assim: rapaz, você quer uma casa? Ele disse: claro que eu quero, eu tenho um terreno, não posso comprar uma casa. Então vamos comigo em tal lugar, tem uma casa para você. Ele ficou meio assim, e aí eu fui lá depois ver a casa. Ele levou o rapaz meio assim, então me acompanhe, só não posso voltar para cá, senão se ia no meu carro, mas então pega teu carro, vem atrás de mim. E chegou lá, era uma casa de 100, Marcos, você que mexe com, né, com medidas, 100 metros quadrados, aquelas casas antigas de madeira de lei. Entregou tudo para ele. Ele pegou até um irmão aqui da igreja que tinha um caminhão, vocês vão lembrar dele.
que foi lá e carregou toda aquela casa desmontada, e esse rapaz montou lá no terreno dele. Logo com isso ele conseguiu vender e conseguiu comprar. Ele mora nesta rua aqui, vocês já devem estar sabendo de quem eu estou falando. Era uma pessoa que ele desconhecida, era um empresário. Ele queria doar uma casa e precisava achar alguém que quisesse. De repente alguém está querendo dar um helicóptero aí, e você diz, mas eu não tenho brevê. Não tem problema, pegue, Deus vai providenciar o resto. Então às vezes nós ficamos dizendo, né, certas coisas, porque Deus sempre vai usar o ímpio para abençoar o justo, é a Bíblia que fala, não é? Então, Nabucodonosor, ele leva todo aquele povo para a Babilônia, não é? Cá para nós estávamos lá no casamento da neta, e aí a pastora Sueli disse assim, pastor, e aquela música Rios da Babilônia? Disse, aquilo é um hino. Disse, nossa, aquilo fez fogo na discoteca, né, nos anos 80, nos anos, né, eu não participei disso, mas eu ouvia, tenho ouvidos, né, o Rios de Babilônia, é um hino, gente, aquilo é um salmo. É que na América, não é? É diferente daqui a cultura. Normalmente o pessoal gospel estão nas rádios seculares, lá é assim, não é? Quem mora lá sabe disso. Mas esse não é o meu assunto. Eu só estou dizendo aqui que Nabucodonosor leva todo esse povo para a Babilônia. Então, aí depois de Nabucodonosor, o que acontece, não é? Há um cerco na cidade de Jerusalém. Deixa eu só voltar atrás um pouquinho para você entender. Da onde que veio a maldição? Será que Deus era tão assim, tão ruim, não é? Que os amaldiçoou? Não. Eles pegaram para si a maldição. Está lá no livro de Salmo, não é? Amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Né? Não sei se é Salmo 117, 119, coisa parecida. Não é? Então, o que acontece? Ou 109, acho que é 109. A maldição veio nos judeus, porque no dia eles deram uma resposta para um homem chamado Pilatos. Lembram? Parece que a cena é agora, né? Pilatos precisa decidir entre, como é que era o nome do bandido? Barrabás. E o outro Cristo. Não parece uma cena no nosso país? Jesus não fez nada. Ele só curou. Como nós temos presidiários no nosso país que não fizeram nada e pegaram penas altas. E alguém com uma pena de 400 anos está livre, morando na sua cobertura no Rio de Janeiro. Também não vou falar nome, você vai descobrir. Aí Pilatos diz, quem eu devo soltar? Barrabás. E faça o que de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. E Pilatos diz assim, mas eu examinei e não vi nada. Esse homem não tem nada. Ele tem um sangue inocente. Ele será crucificado, vai derramar sangue. O que eu vou fazer com esse sangue desse inocente? O que aqueles disseram? Caia sobre nós e sobre os nossos. Então eles assumiram uma maldição. Gente, e aí veio, por isso que eles tiveram que, foram odiados, despatriados. No ano 70, Tito, general Tito, cercou Jerusalém. Cercou e ficou 100 dias entrincheirado. Ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava comida, não entrava água. Não tinha. Eles foram morrendo às mínguas. Diz a história que
eles não tinham força para levantar uma espada. As crianças morriam, as mulheres cozinhavam os filhos para comer. É história, gente. E quando eles estavam exatamente sem força, então o general Tito entrou e matou a todos. Foi o maior derramamento de sangue que já existiu, porque isso também está na Bíblia. Ele incendeia tudo. E o incêndio pega no templo. E o templo de Salomão não era só construído por fora, mas por dentro era revestido de ouro, ouro de Ofir, o ouro mais desejado. Todas as paredes, todo o teto, um ouro. E o fogo fez o quê? Derreteu aquele ouro e adentrou aonde? Nas pedras. Agora vamos para Mateus. Lembra o que Jesus disse? Quando foram apresentar o templo de Salomão, Jesus está falando do templo que é nós, e eles estão dizendo, estão amando o templo de Salomão, e Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aquele ouro derretido adentrou as pedras. Tito sai, chega o exército romano e percebe que tinha ouro, mas viu que aquele ouro adentrou nas frestas das pedras. E então eles foram arrancando pedra sobre pedra e derrubaram tudo. Quando você vai lá, você vê isso lá. Não tem nada, só o chão e uma ou outra pedaço de coluna. Então aconteceu exatamente o que Jesus tinha falado. Quando Jesus chega em Jerusalém e ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Então, por que Deus usou dessa forma? Porque aquela geração matou os profetas e os apedrejou. Então há algo que nós precisamos entender: como é que Deus vai levantando pessoas, não é? E aí há uma palavra de Jesus dizendo sobre a figueira. Você lembra disso? E algumas pessoas, elas eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah não, mas isso é de uma forma. Ah não, não gente, a forma está aqui, é a Bíblia, não foge daqui. Isso aqui é o centro de tudo. Quando você compra alguma coisa na loja, algum equipamento, ele vem um manual, não vem? E nós brasileiros somos, eu por exemplo não vou ler manual, eu vou tentar fazer a coisa acontecer. Mas vem um manual, pois Deus também deixou um manual para a terra, para essa nave chamada terra, é a palavra dele. Se nós seguirmos ela como ela é. E aí então, a profecia de Ezequiel, não é? Quando se lê o capítulo 37 inteiro de Ezequiel, você vai ver a ressurreição do vale. É tremendo. Deus manda Ezequiel profetizar. Ele profetiza e veio ossos sobre ossos. Nos ossos veio pele, nos ossos veio nervo, e um grande exército se colocou em pé. Quando nós vemos assim o espírito de vida, espírito com letra minúscula, era o espírito de vida soprado ali. Eu quero dizer nesta noite que se nós estivermos nas mãos de Deus, o espírito de vida estará em nós, e esse espírito de vida nos fará viver para a glória dele. Agora eu preciso ter uma escolha.
Eu não posso simplesmente porque aconteceu uma coisa deixar a outra. Aí, o que Deus mostra para Ezequiel, Deus diz assim: eu vou ressuscitar o meu povo. Vamos olhar lá agora em Mateus 24, 32 e 33. Jesus diz para aprender a parábola da figueira, que é onde eu quero chegar. Ok? Leia comigo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está Então, o que nós estamos vendo? Não só rumores de guerra. Estamos assistindo, hoje é fácil, pela TV, os canais de TV não mostram, mas a mídia te mostra. Não é? Hoje tem alguns blogueiros cristãos aí que têm um alcance maior que Rede Globo, maior que SBT, maior que Band, maior que... é muito mais. E tem uma estrutura de uma casa, de um lugar, que nem você vê o pastor Josué de manhã com o café com o pastor. Aquilo ali. Claro, equipamentos um pouco mais sofisticados. Por quê? Porque o povo não aguenta mais de ouvir mentira. O povo não aguenta mais de ouvir passar a mão. Estamos com um país quebrado. 380 bilhões. E estão descobrindo mais no INSS. Está entendendo? Ah, pastor, mas eu tenho que passar por isso? Tenho. Porque eu vou ser preparado. E vou viver para o meu Senhor. Nós precisamos dizer, como disse lá no livro de Cantares de Salomão: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Então nós precisamos hoje mudar o raciocínio. Quando Jesus fala para aprender, não é? Aí ele diz assim: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A figueira aqui representa Israel. Israel. E aonde que a figueira floresceu? Lembram disso? Quando foi? 14 de maio de 1948. Em uma sessão na ONU, Organização das Nações Unidas. Tem um secretário que está comandando. Esse secretário é brasileiro, Oswaldo Aranha. E Israel precisa ser transformado e voltar a ser nação. Então a votação está na ONU. E ela empatou. Estava 1-1. Como Oswaldo Aranha estava sendo o presidente daquela sessão como secretário, ele dá o voto para Israel. E então a figueira brota. 2018 completou 70 anos. A Bíblia fala que uma gerações em Israel, gerações pela Bíblia, ela é de 70 a 80 anos. Então tem um desfecho. 2018, 70, mais 10, 2028, 80. Então, essa é uma das bases do que nós estamos trazendo para o alerta da igreja.
o alerta de Cristo voltando. Algumas coisas, tempos atrás, estando em uma das casas, e eu ali fazendo, veio aquela coisa esquisita, num som que eu não sei de onde veio, mas veio a voz do Espírito dizendo assim: isso tudo vai ficar. Um dia desses, desci para ir de manhã, pegar o carro na garagem, e antes de abrir a porta, aquela mesma voz: isto vai ficar. Então, há muitas pessoas impregnadas com coisas, e esquecendo que Jesus está às portas. As situações estão acontecendo. Há algo que, voltando aqui no livro de Mateus, quando isso acontece, não é? Esse juízo de Deus acontece, ele não está no tempo da lei, porque é nos anos 70, ou no ano 70, da destruição. Isso ali é uma ira de Deus. Por isso que eu preciso te deixar você completamente pensativo, mas completamente nas mãos de Deus. Sempre que a ira de Deus vem, Deus separa o justo. Quando Deus quis trazer a ira sobre aquele povo no dilúvio, ele olha e não vê ninguém. Os únicos que ele vê, quem são? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. O que ele providencia? Uma arca. Em Sodoma e Gomorra, Abraão está orando, intercedendo pelo seu sobrinho Ló, que lá está, que é uma terra efêmera, que é uma terra complicada. Aliás, haja vista que nos dias de hoje já grandes eruditos dizem que nós já estamos além do tempo de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que vamos ter que pedir perdão na glória para eles, porque o nosso tempo está pior. Então, quando veio a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Deus manda o anjo para tirar Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Mas a mulher de Ló, ela está apegada a coisas. Os arqueólogos descobriram, acharam a mulher de Ló. Se você está antenado, já deve ter visto isso. Então existiu. Então a Bíblia tem razão. Então as coisas estão acontecendo. Então eu preciso, né? E o que aconteceu com os judeus? Os que não puderam fugir foram mortos. E outros para países. Você sabe que boa parte da população que povoou os Estados Unidos são judeus. No Brasil, é bastante grande os judeus. Mas há algo que nós precisamos entender, não é? Que essa figueira, quando ela floresce, não é? E ela floresce 3 anos depois da ONU. A ONU foi fundada em 1945. E já em 48, ela é tida no mundo todo, em todos os jornais, em todas as revistas, como o órgão que conseguiu repatriar uma nação. Mas isso não estava só a questão da ONU. Isso já estava na Bíblia, não é? Em Ezequiel 37, Israel ressuscita e cumpriu Mateus 24, da figueira florescendo. Quando nós vamos para Isaías 66, verso 8,
coisa tal ou tal coisa assim, como semelhante a esta, poderia uma nação nascer em apenas um dia? Foi a nação de Israel. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Deus faz algo que nós ficamos assim, nossa, esse é o nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus chama a existência o que não existe. O nosso Deus está aqui nesta noite. O nosso Deus te acompanha diariamente. O nosso Deus está lá na sua casa. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós, como filhos, precisamos estar prontos, preparados. Ou você é daqueles que quando vai sair, tem que ficar e ainda esquece alguma coisa? Não, não vai ter isso. É para o momento. Pá, saiu. É já. Deixa eu arrumar, deixa isso aqui. Não, não tem tempo. Se nós lembrarmos do que aconteceu quando Deus tira o povo do Egito, Ele diz, coloquem uma muda de roupa, coloquem as suas capas, fiquem vestidos, comam o cordeiro, pintem os umbrais das portas com o sangue dele, porque a caminhada de vocês será longa. O anjo da morte vai passar primeiro, depois vocês vão caminhar. Então com Deus é assim, a gente tem que estar pronto. Senhor, será? Mas eu queria viver um pouco, né? Você vai viver para a glória dele. Qual geração Jesus estava falando? Era a geração dos seus dias. Quando nós vemos a questão de 2018, Israel completou os seus 70 anos, como falei, e 14 de maio de 28, ele vai completar seus 80, não é? Mas por que estamos falando nisso? Por que eu estou colocando tanto ponto nisso? Porque Deus já preparou um livramento. Vocês estão antenados. O que aconteceu agora em Israel? E você já viu que até pessoas de algumas emissoras que falaram as asneiras de Israel foram mandadas embora. Outras que disseram, né? Então parece que as pessoas, elas pendem para o lado complicado. O que nós estamos aqui vendo, gente? Que num momento o iníquo vai se apresentar. Como Deus usou Ciro? Como é que Deus usou Ciro? Depois que Nabucodonosor leva eles para a Babilônia, Ciro investe e dá repatriação para eles voltarem. E assume e banca para que eles construam o segundo templo. É algo assim surreal, as coisas agora, nos tempos agora. Quem que Deus está usando? Está usando Donald Trump. E o nome é bíblico. Donald é Daniel, o Senhor é meu juiz. Trump é trombeta. Você já viu que o homem faz uma trombetação que todo mundo fica sabendo, o mundo todo? Se ele é voltado a Deus, não sei. Eu já vi ele dando discurso dizendo, só estamos aqui por causa de Jesus. Mas agora, isso é com ele. O fato é que Deus está colocando ele, porque ele tem como bancar e está bancando. São 7 ou 9 guerras que ele conseguiu intervir. E agora mais essa de deixar
o Hamas envergonhado. Por quê? Porque Deus está no controle. De repente esse nome é odiado por alguns, ou por outros é amado. É assim que a gente é na vida. Alguns gostam, outros não é? Então, quando nós entendemos, como é que você ficaria lendo a Bíblia e dizendo que Deus chama Nabucodonosor como meu servo? Rei ímpio, mau, pastor durante 7 anos, suas unhas cresceram, ficou igual um animal, mas Deus chamou ele de meu servo, porque ele investiu. Então, às vezes, nós queremos guerrear com Deus, e nós entramos na questão da mídia, do que falam, do que isso, aquilo, de falar. Não, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que é alguém que nos faz entender, para que eu possa saber em quem confiar, em quem investir, aonde que eu vou colocar a minha vida. E aí, o que acontece, não é? Quando nós estudamos um pouquinho o perfil, nós vamos entender que quando Nabucodonosor foi usado por Deus para levar o povo para o cativeiro, Ciro, quando nós estudamos também o seu perfil, que está lá no capítulo 45 de Isaías, não é? Nós entendemos que ele estava nos planos de Deus, e foi o 45º. Donald Trump é o 45º presidente dos Estados Unidos. As coisas começam a se fechar. Isso é o que diz Isaías, não é? Não de Trump, ele fala dos outros ali, Ciro e tal, não é? Quando você vê a palavra Ciro, a Bíblia responde que Deus trabalhou com ele 100 anos antes dele nascer. Então Deus já tinha um propósito para ele. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não chegou nos 70, nem nos 60, nem nos 80, nem, não é? Pastor Mamés, acho que eu mais aqui, não sei, não é? Já perto dos seus 90. Não importa, importa você entender que você está nos planos de Deus, e Deus me quer. Aí, para encerrar, o que eu quero que você entenda aqui, não é? Israel é uma forma de que o povo antigo estava no cativeiro. Israel praticamente agora está como num cativeiro. Eles têm a cidade deles, que é Jerusalém, mas quem é que mora lá dentro? Quem já foi a Israel sabe. Os muçulmanos. Israel não pode entrar. Quando para você entrar na cidade e visitar, você passa numa blitz como entrando em um país. Você não pode entrar nem com uma garrafinha de água. Quando você sai de lá, é pior ainda, porque daí você está saindo dos muçulmanos para voltar para Israel. E Israel fica pensando, vai que eles colocaram alguma coisa nesse aí transeunte que está passando aí. O pente fino é maior. Então, as coisas começam, Deus precisa usar alguém. Aí, agora, né? No primeiro mandato, não agora, lá do Trump, o calendário judaico estava em, presta atenção, 5.777. Veja onde vai, aonde que a coisa vai fechar. Donald Trump, ele assume como 45º presidente dos Estados Unidos, e ele tem 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida.
Já entendeu isso? Então, para o judeu, para o Israel, para o mundo, começa a dizer, não é coincidência. Isso é algo que foi colocado, é uma forma, não é? Quem acha isso uma coincidência? Se tem o calendário judaico mostrando algo, não é? Quando nós entendemos tudo isso, não é? Aí, vamos voltar um pouquinho. Em dezembro de 2017, Donald Trump faz o quê? Ele alinha totalmente com Israel. Ele foi o único presidente, o único americano que adentra a Cidade Velha, você tem que adentrar lá, para chegar no Muro das Lamentações e colocar a mão lá. O único, nunca ninguém fez isso. Então isso quer dizer o quê? Que ele conhece, ele faz parte de uma história, não é? E ele, no dia 7 de dezembro de 2017, ele faz uma declaração: Jerusalém é a capital indivisível de Israel. E no dia 14 de maio de 2018, ele transfere a embaixada americana para dentro de Jerusalém e coloca quem lá? Seu genro, Jared, quem mesmo? Christian, né? Cruz, não sei dizer, não é? Você entendeu? Como embaixador. Agora, eu já estou encerrando. E começou com o quê? Um rapaz novo, inteligente. Só que esse rapaz não é de agora, desse mandato. Ele é do outro mandato do Trump. E o Trump ficou fora um mandato. Só que ninguém tirou o Jared de lá. Ele continuou lá. E chegou o que mesmo? 2025. E 2025, não é? Trump voltou na sua primeira ligação para quem é que recebe a primeira ligação da Casa Branca de Trump. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Olha aí. Por quê? Porque agora todos precisam, todos estão voltados para a paz. Não estamos falando daquela paz de lá de dentro do Apocalipse. Não, não é essa. Lá é uma outra coisa. Estamos falando do pano de fundo que está se desenhando para que a igreja seja arrebatada. É isso que nós vamos ver hoje. Então a igreja, ela está, por isso que eu falei para vocês, está um tiquinho de mais ou menos uns 7 anos para ser arrebatada. Não há tempo, ninguém pode marcar nada. Mas pelo que nós estamos estudando, pelo que o Senhor está mostrando, é isso o que está acontecendo. E aí, qual é o presidente que é chamado para uma reunião, primeiro presidente depois de Donald Trump assumir o governo, na Casa Branca, no Salão Oval? Benjamin Netanyahu. Está entendendo? Então você começa, e o que vai acontecer no Hamas? Esse menino, esse rapaz, ele já negociou com a questão da família abraâmica. Agora nós começamos a ver, como é que eram os nomes dos filhos de Abraão? Filho da promessa? O outro filho, mais velho? Não lembram? Ismael. Então, Ismael e Isaque já andam de mãos dadas. Os povos se uniram.
cada dia vai vindo uma peçazinha. Então quero dizer nessa noite, Jesus está às portas. Trabalhe como você trabalha, seja pai como você é, seja mãe como você é, seja filho obediente como você é, primeiro a Deus, depois aos seus pais, honre-os, faça tudo o que você puder fazer direitinho, certinho, porque no momento, não é abrir e fechar, num piscar, a trombeta vai soar. E os salvos em Cristo serão levados daqui. E aí vai virar isso, porque lá em Israel eles estão esperando o Messias, mas é o Messias, na verdade, o anticristo. Nós esperamos, Satanás está preparando todo mundo, todo esse pano de fundo é Satanás que está por trás, para a vinda do anticristo, do iníquo. Mas o Espírito Santo está preparando a igreja para subir com o Senhor. Vamos ficar em pé. No nome de Jesus. Eu espero que você esteja preparado. Então qualquer levante que você tiver, qualquer situação, qualquer pensamento esquisito, se dirija à presença do Espírito Santo, peça que Ele te dê sabedoria, peça que Ele te dê força para você entender, para você mergulhar, para você olhar. Está uma situação complicada, estão dizendo aí os técnicos financeiros que 2026 vai ser um ano caos para o Brasil. Esse presidente quebrou o Brasil está quebrado, o Correio está quebrado, o INSS está quebrado, as situações elas vão lá na frente desmoronar, mas nós vamos abandonar? Não, nós vamos segurar nas mãos de Jesus, e nós seremos mais que vencedores, porque Jesus está com a gente. Você não faz ideia dos avivamentos que estão acontecendo em certos lugares. Talvez a gente está aqui meio que assim, mas tem lugares que estão avivados. Por que não dizer igrejas sendo queimadas? Igrejas na China, por exemplo, agora mesmo, né, uma série de igrejas foram queimadas. Em outros lugares, pastores estão sendo decapitados. É tempo do fim. Mas como é que está a minha vida? Eu estou em dia com o Senhor? Eu não quero ver o iníquo se manifestar. Eu quero ver, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro, primazia. Deixa as coisas. Ah, pastor, é que não dá tempo. As coisas vão estar lá sempre. Se você não fizer, não vai acontecer. Deus te deu livre-arbítrio. Se volte para o Senhor, volte-se para Ele, aproveite esse tempo que a gente está trazendo bastante informação para a igreja. Eu sou de Jesus, minha vida é de Jesus, eu quero servi-lo cada dia mais, eu não vou deixar de estudar, não vou deixar de me formar, não vou deixar do meu curso, não vou deixar da minha empresa, não há necessidade, mas eu vou me voltar para Deus. Quando nós fazemos isso, nós começamos a mergulhar num tempo de alegria do Espírito. Aqui é tudo passageiro. Então, em nome de Jesus, faça o seu momento com Deus agora. Senhor, tudo que eu ouvi nesta noite, depois comece a dar uns Google lá, comece a procurar essas informações, estão tudo lá. Mas o que está mais essencial é a palavra de Deus. Senhor Jesus, prepara esta igreja, prepara este homem, prepara esta mulher, prepara esses jovens, prepara nossas crianças. O tempo está curto, o tempo está chegando no final. Ah, Senhor, e nós entendemos que o Senhor nos chamou porque nos ama.
E o Senhor nos deu algo grande que nós podemos trazer para dentro de nós. O Senhor nos chamou para a salvação. O Senhor nos chamou para a vida eterna. O Senhor nos chamou para sermos filhos. O Senhor nos chamou para vivermos para o Senhor. Ah, Senhor, eu trouxe bastante informação para este povo nesta noite. Agora o Espírito Santo vai trabalhando na mente, no coração. Ao voltar para casa, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, Senhor, vai colocando do teu poder, do teu Espírito, da tua unção, da tua sabedoria, para que eles entendam que verdadeiramente o Senhor é o juiz, é o poderoso, é aquele que nos dá graça, aquele que vai vir nos buscar. Nós aguardamos o Senhor. Nós entendemos pela palavra, Senhor, que os apóstolos, os discípulos, eles pregavam com uma ênfase, que eles achavam. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, quando ele fala para a igreja de Tessalônica, ele diz: depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Era tanta satisfação, e hoje a igreja, Senhor, ela perdeu essa satisfação de estar com Cristo, de subir no arrebatamento, de se preparar para morar com o Senhor. Então, Senhor, agora, tira do meio da igreja, do meio dos lares, do meio das famílias, todo o espírito contrário, todo o espírito que puxa para baixo, todo o espírito de confusão, em nome de Jesus. Prepara uma igreja sadia, especial, zelosa e de boas obras, como eu já citei isso aqui, e foi o que Paulo falou para Tito. Ah, Senhor, saímos deste lugar com uma incumbência, com um legado de falar às pessoas que Jesus está voltando. Não é só no dia da ceia que nós devemos lembrar o que Jesus disse, anuncie que eu vou voltar. Nós precisamos todos os dias da nossa vida estar dizendo: Jesus está próximo, está perto, está voltando. Prepara-te, igreja, prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Senhor. É a Bíblia nos trazendo, e nós somos o Israel espiritual de Deus, a quem Ele nos comprou através do sangue do seu Filho. Pai, agora, dá sabedoria para este pai, que quando ele estiver ao volante, ele esteja analisando: puxa, eu sou de Jesus, minha vida de Jesus, minha família de Jesus, aquele que está na fábrica, aquele que está nas vendas, aquele que está, Senhor, trabalhando com alguém, aquele que está, Senhor, meu Deus, desenvolvendo, e não importa a sua função, importa que esteja, Senhor, selado, e esteja em comunhão com Cristo vivo, aquele que venceu a morte. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Por isso, traga, Senhor, um sustento espiritual para as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu quero, Senhor, me entregar a Ti. Eu quero, Senhor, que cada um esteja se entregando ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor com toda a força da nossa alma e do nosso coração. Por isso, Senhor, nos dê da Tua graça, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de bênção, nos dê uma semana de providências, nos dê uma semana de alegria, nos dê uma semana de sustento. Vai na frente, Senhor, vai abrindo portas, vai, Senhor, dissipando todo o mal, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda enfermidade, em nome de Jesus. Fala, Senhor, fala através do Teu povo a esta geração. Senhor, quando eu olho as crianças pequenas, mas o que me alegra é que o Senhor Jesus disse que elas dos tais são do reino do céu.
Então preciso me preocupar com aqueles já da sua idade tenra, para que, Senhor, não tenra, mas aqueles que já estão com a sua idade avançada, para que possam entender que o Senhor Jesus está pronto para salvar, para curar, para abençoar, para lhes dar graça e vida abundante. Então, Senhor, eu encerro este culto orando, dizendo: Senhor, leva-nos em paz, guardados, protegidos, amparados e guiados. Livra de todo acidente, livra de toda cilada do inimigo, livra, Senhor, de toda, Senhor meu Deus, maldade, de do dardo inflamado. Acompanha cada um a sua casa e dá uma noite tranquila, um sono reparador, com as bênçãos de Deus. A Ti, Senhor, nós entregamos cada um e entendemos que hoje marcamos um ponto com o Senhor. Então, Senhor, agora leva-nos em paz, assim como nós pedimos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.